Vamos lá, começando aqui mais uma vez, recebendo a psicóloga Gisele Mello, no nosso quadro de hoje, sempre para tratar de assuntos que estão aí, que fazem parte da vida, do dia a dia de muitos e que para muitos trazem aflição, né? E é por isso que a gente tem essa conversa aqui com a psicóloga Gisele Mello. Bom dia, Gisele. Um bom dia para você que está ligado na Rádio Difusora hoje. Bom dia, Daniel Anzoateg. Aqui é a psicóloga Gisele Mello. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Gisele, seja bem-vinda, prazer é nosso, poxa. E a pergunta de hoje, Gisele, na verdade foi até o que pedi. Eu perguntei isso aqui porque eu percebi, Gisele, eu vi uma matéria na semana passada falando assim, quando é que normalizaram ficar ouvindo vídeos em público com áudio alto, né? Parece que as pessoas não se importam mais, normalizou-se tanta coisa, entre elas essa, né? Parece que ninguém estava nem aí mais com o outro. Parece que há um pouquinho, né, a gente deu assim, falta equalizar o bom senso, né? E aí eu te pergunto, Gisele, por que isso está acontecendo, hein? Né? Por que algumas pessoas ouvem áudio alto em público, parece não perceber que estão incomodando? Esse é o sinal dos tempos, né? Que ninguém parece que tá mais nem aí, né? Pra ninguém, poxa. Dani, essa é uma cena muito comum hoje, né? Sim. A pessoa tá no ônibus, na fila, na recepção, numa sala de espera e coloca o áudio, o vídeo ou a chamada no viva voz, como se ela estivesse na casa dela sozinha. Isso. Do ponto de vista psicológico, isso pode acontecer por uma mistura de falta de consciência social, hábito tecnológico e baixa autorregulação. Muitas pessoas entram numa espécie de bolha do celular, né? Elas ficam tão absorvidas pelo conteúdo que esquecem que estão num espaço compartilhado. Mas assim, gente, existe uma questão cultural também, né? Nós estamos vivendo numa época em que o individualismo aparece até nas pequenas atitudes. A pessoa pensa, eu vou ouvir isso daqui só rapidinho, não é nada demais, todo mundo faz isso. Só que assim, para quem está do lado dessa pessoa, aquele som pode ser muito invasivo, irritante, cansativo. Em espaços públicos, o som particular vira uma ocupação do espaço mental dos outros, pessoal. Por isso, usar fone não é apenas uma regra de etiqueta, é uma forma simples de ter empatia com os outros, né? Sim, sem dúvida. Falando nisso, então, Gisele, não tem como não pensar. Isso é falta de educação? Isso é apenas falta de consciência social, hein? Gente, pode ser os dois, né? Em algumas situações, é falta de educação mesmo, não tem para onde a gente correr. A pessoa sabe que está incomodando, mas ela age como se a própria vontade fosse mais importante do que o bem-estar alheio, né? Em alguns outros casos, existe sim uma falta de consciência social. A pessoa nem se dá conta do impacto que o próprio comportamento dela tem sobre o outro. Ela não percebe que o áudio dela interrompe o pensamento do outro, atrapalha o descanso de alguém e invade um ambiente que é coletivo. A psicologia chama atenção para as duas capacidades importantes aqui, ó: empatia e autorregulação. A empatia é a gente conseguir imaginar como o outro se sente. A autorregulação, gente, é a gente perceber o próprio comportamento e ajustá-lo ao contexto que a gente vive. Quando essas habilidades falham, a pessoa começa a agir em público como se estivesse em um ambiente privado, particular dela, né? Então, olha, a pergunta que fica é: será que eu estou percebendo o mundo ao meu redor ou eu estou só funcionando como se apenas eu existisse? Entendi. Gisele, e por que esse tipo de barulho irrita tanto quem está por perto, hein? Falo por mim nesse caso. Certo, Dani. Olha, isso é porque o nosso cérebro não escolhe simplesmente ignorar uma voz, uma música ou um áudio alto. Sons inesperados capturam a nossa atenção. Quando alguém coloca um áudio no viva voz, especialmente uma conversa ou um vídeo com fala, o cérebro de quem está perto tenta entender aquilo. Mesmo sem querer, ele presta atenção sim. Isso gera uma irritação porque a pessoa perde o controle sobre o próprio foco.
Além disso, gente, muitas vezes a pessoa que se incomoda já está cansada, preocupada, voltando do trabalho, esperando o atendimento ou só tentando ficar quietinha ali no silêncio dela. E aí aquele barulho funciona como uma invasão. Por isso, a irritação não é uma frescura, não. Ela é uma reação à quebra de limites. E a melhor saída, quando possível, é pedir assim com educação, ó. Será que você poderia usar o fone, por favor? E para quem costuma ouvir rádio em público, vale lembrar, né? Convivência é perceber que o que parece pequeno para mim pode ser muito pesado para o outro. Tá certo. Bem, aí então. Essa é a dica, esse é o assunto, foi o assunto de hoje aqui, que a Gisele Mello, psicóloga, trouxe pra gente. Gisele, que você encontra no Instagram, @Gisele Mello Psi, também sempre abordando aí temas e assuntos que ela mais vê no seu consultório de psicologia. Gisele, muito obrigado mais uma vez, eu lembro, é lá, @Gisele Mello Psi no Instagram, tá? Gisele, bom dia pra você e obrigado, viu? Dani, obrigada pelo espaço. Aqui, sua emoção sempre tem voz. Se algo te pesa, conversar pode te aliviar. Até a próxima, pessoal!